Galerinha, iniciando nosso terceiro bloco aqui do recurso de apelação, tá? Vem aqui comigo, esse bloco vai demorar mais um pouquinho, certo? Então a gente vai ultrapassar aí alguns minutinhos dos 15 que foram prometidos nesse bloco, mas compensa dos blocos anteriores que foram de 14 minutos e pouco e o outro de 10 minutinhos, certo? Então vai ser curtinho também, só vou extrapolar um pouquinho os 15 minutos, tá? Mas sem mais delongas, nesse bloco 3, a gente vai continuar trabalhando o recurso de apelação e aí eu vou abordar com vocês um requisito importante, certo? Lá do juízo de admissibilidade que a gente analisou, que é a questão da regularidade formal. Nós vimos que a regularidade formal nada mais é do que a percepção de que os critérios que são previstos em lei para cada tipo recursal, se eles estão sendo cumpridos ou não. E aí a apelação, como uma espécie recursal que ela tem esses requisitos aí previstos em lei, certo? Então a gente tem aí os requisitos da regularidade formal da apelação previstos no artigo 1010 do Código de Processo Civil, certo? Posteriormente a gente vai ver aí também como é que funciona a questão da atuação do relator dentro do recurso de apelação. Então vem comigo, tá? Olha só. Dentro da regularidade formal, a gente tem que verificar a questão das petições admissíveis dentro do recurso de apelação, certo? Então a gente tem 3 possibilidades de petição aí dentro do recurso de apelação. Primeiro, a famosa petição de interposição perante o juízo ACO, tá? Aquele juízo de primeiro grau que vai receber a apelação. Como assim, professor, o juiz de primeiro grau que vai receber a apelação? A petição de interposição nada mais é do que dizer, olha, excelência, eu estou contra a sentença que você propôs, que você proferiu, na verdade, eu estou propondo um recurso de apelação porque eu estou insatisfeito, conforme as razões recursais em anexo. Então, a petição de interposição nada mais é do que uma petição simples, informando ao juiz de primeiro grau que naquele momento você está propondo o recurso de apelação. Professor, esse recurso de apelação vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau, pelo juízo ACO? Não. O recurso de apelação ele é julgado pelo juízo ad quem? Então, se a sentença foi no Tribunal de Justiça, certo? Se a sentença foi no juiz de primeiro grau estadual, a respectiva apelação ela será julgada pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado. Mas se a sentença foi perante um juiz federal, certo? Ela também será julgada aí pelo TRF, né, da respectiva região aí onde o juiz federal que proferiu a sentença seja vinculado, certo? Além dessa petição de interposição, o apelante, que é o recorrente, ele vai colocar de forma anexada a essa petição de interposição as razões do recurso. As razões do recurso, elas são direcionadas, certo? Para o juízo de segundo grau, né? Ou o Tribunal de Justiça ou o TRF, tranquilo? E aí lá a gente direciona as razões do recurso não para o relator, mas sim para o colegiado que por sorteio eletrônico, distribuição, vai receber aquela demanda lá para ser julgada no tribunal, beleza? E além dessa petição de razões, né, a gente tem a petição que é feita pelo recorrido, né, pelo apelado. E aí essa petição é a petição de contrarrazões. E aí na petição de contrarrazões, justamente o apelado vai aí tentar rebater os argumentos, os fundamentos que foram utilizados nas razões do recurso. Tá? Esclarecidas essas situações iniciais, galera, em relação aí às petições, né, que conferem regularidade formal ao recurso de apelação, a gente passa aqui a verificar o artigo 1010, que esclarece para a gente tudo que tem que conter, né, todo o formalismo que deve conter aí dentro do recurso de apelação para ele ser considerado regular. E aí a gente vai ter, deixa eu abrir aqui. A gente vai ter o artigo 1010, que ele vai dizer o seguinte: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, professor, essa daqui é a petição de interposição, exatamente. Aquela petição que a gente falou há pouco tempo para vocês, a petição de interposição do recurso de apelação perante o juízo de primeiro grau ou juízo ACO, como queira. E aí essa petição, certo?
ela deve conter, olha só o que ela deve conter. Deve ter o nome e a qualificação das partes. Professora, mas eu já fiz isso na petição inicial, faça novamente, certo? Dentro aí da regularidade formal que o recurso de apelação exige. Então, você vai qualificar, certo? As partes novamente, nomeá-las e qualificá-las. Você vai expor, o fato e o direito que justifica o seu recurso de apelação, certo? Então, você vai fazer uma síntese do seu pedido, dos fatos, né, que nortearam lá o seu pedido na ação, dos fundamentos jurídicos que nortearam o pedido da sua ação. Além disso, você também vai fazer as razões que justificam o pedido de reforma ou a decretação de nulidade da sentença. Então, professora, eu tenho que abrir espaço para fazer as razões recursais do meu pedido? Sim. E aí você vai fazer as razões recursais do seu pedido e fazer argumentativamente. Então, você vai ter que dizer exatamente qual foi o ponto da sentença que você discordou. Qual ponto da sentença você entende que é inválido? Qual ponto da sentença você entende que o juiz procedeu com um erro de julgamento? E aí você vai apontar de forma escrita isso daí para o seu recurso de apelação, certo? O pedido de uma nova decisão. Aqui é o fechamento da petição de apelação, certo? E como fechamento de uma petição inicial, você vai colocar lá dos pedidos. E aí você vai dizer, o meu pedido é para que a decisão seja reformada, porque houve um erro de julgamento. Meu pedido é para que a decisão ela seja invalidada, porque houve um erro de procedimento. Meu pedido também é de aplicação de efeito suspensivo ou de suspensão de efeito suspensivo, certo? Então, todos esses pedidos aí, justiça gratuita, se for o caso do seu pedido também, certo? Então, todos os pedidos aí você elenca ao final dentro do recurso de apelação. E aí temos alguns parágrafos em relação a esse artigo 1010. O apelado será intimado para apresentar as contra-razões, que foi aqui a terceira petição que a gente entendeu dentro da regularidade formal. Uma petição que cabe ao recorrente, né, ao apelado, que a gente chama aqui de apelado. No mesmo prazo do recurso, que é de 15 dias. Gente, lembra, esses 15 dias eles sempre serão contabilizados em dias úteis e não em dias corridos. Tranquilo? Galera, além disso, a gente tem, se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões. Como assim, professora? Olha só, vem aqui comigo. Imagina que eu tenho uma apelação, certo? Dessa apelação aqui, o juiz vai dar 15 dias. A gente tem 15 dias após a propositura da apelação para o apelado fazer o quê? Contra-razões. E aí a gente descobriu, né, na nossa semana anterior de estudos, quando a gente trabalhava a teoria geral dos recursos, que o apelado, dentro dessas contrarrazões aqui, ele pode fazer o recurso adesivo, tá? Se ele fizer esse recurso adesivo, que eu lembro a vocês, recurso adesivo só cabe em relação à apelação, em relação ao recurso extraordinário, em relação ao recurso especial, certo? Tem uma hipótese também que duas hipóteses, na verdade, que Fred Dier fala também, que é a questão de caber lá na lei de execuções fiscais em relação aos embargos infringentes e também caber em relação ao ROC, quando o ROC faz as vezes do recurso de apelação naqueles processos que envolvem, né, estados estrangeiros ou organismos internacionais contra um município brasileiro ou contra alguma pessoa, né, residente ou domiciliada no Brasil, que ao invés da sentença decorrente desse processo ser sujeita à apelação, ela vai ser sujeita ao recurso ordinário constitucional, e aí a gente tem a possibilidade de adesividade em relação a essas hipóteses, certo? Essas duas últimas, segundo o professor Fred Dier, tá? E aí, galera, se houver esse recurso adesivo, realmente, olha só o que o juiz de primeiro grau ele tem que fazer. Ele tem que abrir novo prazo para o apelante
original, fazer contrarrazões ao recurso adesivo. Beleza? Todo mundo entendeu? Então o caminho é mais ou menos esse daí, certo? E aí, ó, parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos são remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. Olha aqui para mim, isso é novidade, tá, galera? Novidade por quê, professora? Porque pelo CPC de 73, aquele juízo de admissibilidade que a gente viu, verificação de tempestividade, de interesse recursal, de inexistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer, da própria regularidade formal, né, da legitimidade para propor o recurso, todos aqueles requisitos de admissibilidade que devem ser verificados se existem para poder o recurso ser conhecido ou não, eles eram feitos na apelação pelo próprio juiz de primeiro grau. Isso deixou de existir com o novo CPC. O novo CPC trouxe à tona que o responsável por fazer esse juízo de admissibilidade não é mais um juízo de primeiro grau, vai ser sim o juízo de segundo grau, ou seja, o juízo ad quem. Inclusive, tem entendimento do Fórum Permanente de Processualistas Civis a esse respeito, dizendo que se o juiz de primeiro grau ele usurpa essa função que compete ao próprio tribunal, sobre essa usurpação que aconteceu vai caber a reclamação prevista lá no artigo 988, certo? Então, olha só aqui esse enunciado 207 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Cabe reclamação por usurpação da competência do TJ ou do TRF contra decisão do juiz de primeiro grau que inadmitir recurso de apelação. Juízo de primeiro grau não pode inadmitir o recurso de apelação. Quem inadmite ou é o relator, né, de forma monocrática, lá no tribunal, ou vai ser o colegiado que também vai analisar aí a admissibilidade quando abrir a sessão de julgamento. Beleza? Galera, além disso, vamos entender aqui um pouquinho sobre a atuação do relator, certo? O artigo 1011 traz para a gente aí a questão da atuação do relator. Lembrem bem, o juiz de primeiro grau recebe apelação, remete para o tribunal, a secretaria procede com aquele protocolo, registro, distribuição, se escolhe o órgão julgador e o respectivo relator, remete-se os autos ao relator, o relator tem 30 dias, né, para exercer as suas funções, dentre as quais é fazer o relatório, elaborar seu voto, devolver esse processo para a secretaria repassar para o presidente do órgão julgador, que vai mandar incluir em pauta de julgamento, tem toda aquela publicação da pauta de julgamento, o respeito ao prazo mínimo de 5 dias, a abertura da sessão, enfim, tudo que vocês já conhecem lá que a gente estudou em ordem dos processos nos tribunais. Beleza? Mas vamos ver aqui de forma expressa o que o CPC diz em relação a essa atuação do relator no recurso de apelação. Vejam só. Recebido o recurso de apelação no tribunal, então, ó, recebimento, ele vai ser distribuído imediatamente, tá? Entendam esse recebimento como protocolo, como o protocolo e o registro, certo? Aí, desse recurso. Então, ó, recebido, feito o protocolo e o registro do recurso, a gente vai ter a sua distribuição. Então, protocolo, registro e distribuição. E aí, ó, diante dessa distribuição, elege-se o relator e o relator vai caber de forma monocrática por meio, ó, de decisão unipessoal ou também chamada de decisão monocrática, né? Ele vai fazer aí a análise do artigo 932, na verdade, exercer algumas funções que é admitida a ele no artigo 932, incisos 3 a 5. Então, relembra aqui comigo essas funções que a gente já viu também lá em ordem dos processos nos tribunais. No inciso 3, é possível o relator inadmitir, certo,
o recurso, no nosso caso, o recurso de apelação. Faltou algum requisito de admissibilidade, ele, por meio de decisão unipessoal, nega conhecimento ao recurso de apelação por ser inadmissível. Lembre, sendo um vício sanável, ele deverá conceder prazo de 5 dias para que haja correção desse vício aí por parte dos recorrentes, né? Do recorrido e do recorrente. Beleza? Além disso, ele pode, lembra lá no inciso 4, ele pode negar de cara o provimento ao bendito recurso de apelação. Em que hipóteses, professora? Quando o recurso que foi proposto, né, o recurso de apelação proposto, contrariar súmula do Supremo, súmula do STJ, acórdão do Supremo ou do STJ, naquele rito dos julgamentos repetitivos, ou quando contrariar incidente de resolução, decisão, né, entendimento, de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, os famosos IRDR e IAC, né? Quando tiver recurso de apelação contrariando isso, o relator vai lá e monocraticamente nega, né? O provimento aí a este bendito recurso. Mas ele pode conceder, né, provimento a esse recurso na hipótese inversa, né? Facultada lá as contrarrazões, que no recurso de apelação a gente sabe que acontece lá no primeiro grau. Então, tendo as contrarrazões, o que é que o relator faz? Se a decisão recorrida claramente contraria, né, esses precedentes que a gente falou agora, súmula do STF, súmula do STJ, acórdão do STF e do STJ em recursos repetitivos e o IAC e o IRDR, né, se a gente tem a própria decisão recorrida contrariando isso, aí de forma contrária o relator vai lá e concede provimento à apelação, certo? De forma monocrática. Ele pode também, né, se não for o caso, né, o cabimento de se dar alguma decisão monocrática, não houver nada a ser julgado aí em relação a essa primeira etapa da fase do relator, ele vai fazer as suas funções básicas de elaborar seu voto, de fazer o relatório para que o processo seja encaminhado ao órgão colegiado para julgamento, ok? Galera, ultrapassada aí a questão da atuação do relator dentro do recurso de apelação, vamos discutir aqui o mérito. Nós vimos na semana passada também em teoria geral dos recursos que de forma meritória, na análise da matéria do recurso, nós temos 4 possibilidades aí de análise, né? A decisão que está sendo recorrida, ela pode ser reformada, ela pode ser invalidada, ela pode ser integrada ou ela pode ser esclarecida, certo? Para fins de recurso de apelação, se houver erro de julgamento, vou anotar, se houver erro de julgamento, então aqui, erro de julgamento, certo? Havendo erro de julgamento, e esse erro de julgamento sendo detectado e consolidado pelo tribunal, o tribunal vai lá e determina a reforma da decisão. Mas, se o erro não foi de julgamento, o erro foi erro de procedimento, ok? O erro foi de procedimento. Se o erro foi de procedimento, né? Quando houver esse reconhecimento pelo tribunal, o que vai terminar acontecendo com a decisão recorrida é que ela será invalidada. Beleza, galera? Vem aqui comigo, Vamos terminando aqui o nosso terceiro bloco, certo? Daqui a pouquinho a gente volta para continuar aí com o recurso de apelação. Tchau, tchau.